Gente querida, é uma alegria caminhar com vocês através da história da Igreja Cristã. Quanta informação preciosa já foi passada aqui. Quantas histórias inspiradoras, quantos testemunhos poderosos. Tudo isso nos deu condições de compreendermos de forma mais clara a Palavra de Deus e de chegarmos até aqui com as ferramentas necessárias para compreendermos também muito melhor não apenas a nossa história, mas o nosso presente. Afinal, a história da igreja é a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Nós estamos falando sobre os mestres da igreja, ou caso você prefira chamar, os pais antignósticos ou os polemistas. No vídeo passado falamos sobre Clemente de Alexandria e hoje analisaremos a vida e obra daquele que é considerado por muitos como o maior erudito da igreja antiga, Orígenes de Alexandria. Falamos no vídeo anterior que Panteno foi o diretor e o primeiro teólogo de renome de uma das primeiras escolas catequéticas cristãs fundada em Alexandria. Panteno foi logo ultrapassado por seu discípulo Clemente, que por sua vez fez um trabalho que veio a ser continuado, embora em estilo e espírito vastamente diferente, por seu mais eminente pupilo, Orígenes, o maior e mais influente pensador cristão de seu tempo, e cuja obra foi e é respeitada até mesmo entre alguns filósofos anticristãos, como foi o caso de Porfírio. Orígenes foi o escritor cristão mais prolífico antes de Agostinho. Ele foi um pensador detentor de uma memória prodigiosa, sendo o pioneiro no estudo e interpretação formais do texto bíblico, e continuou contribuindo para o desenvolvimento da teologia cristã por séculos. Orígenes nasceu em uma família cristã em Alexandria entre 182 e 185. Muitos detalhes de sua vida e pormenores de sua juventude estão registrados na obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que também foi membro da escola de Orígenes. Ele disse que Leônidas, o pai de Orígenes, tinha muito orgulho de seu filho, e agradecido por ser pai de alguém tão especial, ele se aproximava dele durante o sono, descobria seu peito e beijava-o com reverência, como se um espírito divino estivesse guardado ali. Seu pai Leônidas foi levado à prisão durante a perseguição feita pelo imperador romano Sétimo Severo, de 202 a 203. Foi esta perseguição que obrigou seu mestre Clemente a abandonar Alexandria. Orígenes era apenas um jovem de 17 anos, no ano 202, mas tomou a decisão de se juntar ao seu pai no cárcere para sofrer o martírio junto com ele. No entanto, a sua mãe escondeu as suas roupas, impedindo-o de sair de casa. E foi em casa que ele escreveu diversas cartas a seu pai na prisão, inflamadas num santo ardor, aconselhando a ser fiel até a morte e não ceder aos perseguidores por preocupação com o que poderia acontecer com a sua família. Seu pai veio a ser martirizado e ele se viu aos 18 anos com 6 irmãos para educar. Ele se tornou chefe de família e resolveu procurar meios de vida. Orígenes recebeu uma boa educação, não apenas os estudos literários básicos do mundo grego, mas também a filosofia, estudando na mesma atmosfera da qual emergiu o neoplatonismo. E foi através do ensino secular que Orígenes sustentou a sua família, abrindo uma escola na qual foi bem sucedido com um número cada vez maior de alunos. Diante disso, foi colocado acima dos instrutores de ensino pelo bispo Demétrio. Demétrio era o bispo de Alexandria, e a atribuição que ele deu a Orígenes era a de preparar os candidatos ao batismo, os catecúmenos. Esta era uma grande responsabilidade, e o jovem Orígenes, que sem dúvida alguma era um gênio excepcional, e não foi sem razão que ele chegou a ser famoso como mestre da fé cristã, aproveitou esta oportunidade para se dedicar a estudar as Escrituras. Foi nesta ocasião que ele pegou os seus livros seculares e os vendeu para que pudesse ter mais algum recurso financeiro, pois ele vivia de forma bem simples, bem modesta. Depois de alguns anos de ensino aos catecúmenos, Orígenes viu a necessidade de se dedicar aos discípulos mais adiantados,
pois muitas pessoas cultas vinham pedir sua instrução. Como Orígenes se dedicava muito aos estudos, não demorou para que ele conseguisse patronos que ofereciam o suporte necessário para que ele se dedicasse a esta tarefa. Uma senhora rica foi a primeira a ajudá-lo financeiramente. Depois, ele recebeu a ajuda de Ambrósio, que seguia o valentianismo e que se converteu ao cristianismo por causa de Orígenes. Então, deixou o ensino aos catecúmenos nas mãos de alguns de seus discípulos e se dedicou por inteiro ao trabalho docente em uma escola cristã organizada no estilo que os grandes filósofos pagãos haviam tido anteriormente. Ali viam escutá-lo não só cristãos de diversas partes do império, mas também pagãos, como o governador da Arábia. Sua fama como professor só foi crescendo, e por causa disso, ele era convidado a muitas viagens para discursar e ensinar, incluindo uma audiência com Júlia Mameia, a mãe do imperador Alexandre Severo. Orígenes viajou para Roma entre o ano de 211 a 212, onde ele conheceu Hipólito, e para a Arábia também, entre o ano de 213 a 214, onde seus préstimos foram solicitados para lidar com um problema criado pelo ensino monarquiano. Ele retomou seu ensino em Alexandria no ano 216 e continuou ali até 230 ou 231, quando partiu numa viagem para a Grécia. No decorrer da permanência em Cesareia, na Palestina, ele foi convidado por alguns bispos que eram seus amigos a interpretar as escrituras publicamente na igreja em Cesareia, mesmo sem ter recebido ordenação para o presbiterado. Isso teve uma repercussão não muito agradável, pois o bispo Demétrio, que havia ajudado Orígenes quando ele tinha 18 anos, colocando acima dos outros instrutores de ensino, lembra? Pois é, Demétrio ficou incomodado por diversas razões. Orígenes possuía um ardor que era visto em sua vida moral e manifesta ainda mais na sua vida espiritual. Ele era uma celebridade que causava inveja nas pessoas. Segundo Daniel Rops, tudo para ele era bom. Tudo o apaixonava, desde que se tratasse das coisas eternas. As Sagradas Escrituras atraíam-no como base inabalável e ele se lançava na exegese, comparando, retocando e retificando a versão da Bíblia. O conhecimento de Deus inspirava-lhe inúmeros comentários. Era teólogo, filósofo, exegeta, moralista, jurista e mesmo poeta lírico. Verdadeiras equipes de estenógrafos e copistas trabalham somente para captar a água da fonte inexaurível deixada por ele. Fala-se de 6.000 obras saídas do seu cérebro. As mais modestas recensões atribuem-lhe 800 obras. Ao mesmo tempo, ele fez muitas viagens. Ele foi a Roma para conhecer a venerável igreja romana, foi a Cesareia da Palestina, a Síria e a Arábia. Simultaneamente manteve uma enorme correspondência e ensinava sempre com um vigor e um poder de que dão testemunho os seus muitos alunos. Era um homem universal e universalmente conhecido. Portanto, inveja, ciúmes, desejo de fortalecer a autoridade do bispo ou até mesmo preocupação pela ortodoxia de algumas especulações feitas por Orígenes eram os sentimentos que estavam enchendo o coração do bispo Demétrio. E o conflito entre ele e Orígenes piorou quando os bispos da Palestina, que eram amigos de Orígenes, diante das críticas que haviam recebido por permitirem que Orígenes, como leigo, pregasse na igreja de Cesareia, insistiram para que Orígenes aceitasse a sua ordenação ao presbitério. Orígenes aceitou se tornar presbítero, e diante disso, o que o bispo Demétrio fez foi trazer à tona uma informação que poucas pessoas tinham sobre Orígenes. Quando ainda era bastante jovem, Orígenes tinha muitas alunas e decidiu seguir literalmente Mateus 19, versículo 12, castrando a si mesmo por causa do reino dos céus. Ele conseguiu manter este ato em segredo por algum tempo. Mas agora, o bispo Demétrio trouxe este fato à plena luz do dia, pois a castração era considerada uma desqualificação para o cargo eclesiástico. E diante de todas as dificuldades pelas quais estava passando,
Orígenes teve que abandonar Alexandria e ir viver em Cesareia, no ano 232, onde prosseguiu estudando e ensinando por mais 20 anos, numa escola que ele acabou fundando e na qual ele teve muitos alunos e êxitos. Ele passou o restante de sua carreira escrevendo, ensinando e pregando em Cesareia, com uma disciplina e dedicação que lhe rendeu o apelido de Adamâncio. Ele era um homem envelhecido por conta de todos os esforços ocasionados pelo seu ministério intenso e também pelos trabalhos intelectuais. À sua volta, as perseguições haviam ceifado os seus amigos mais dedicados. Ele mesmo foi preso em torno do ano 250, foi torturado e submetido ao suplício do cepo. Não o mataram, mas não foi a melhor solução para ele. 2 ou 3 anos depois, veio a falecer em Tiro, onde se refugiara sempre cheio de Deus, sempre lutando e sempre pobre. Contava então entre 60 e 70 anos de idade. Embora não tenha sofrido martírio, é importante dizer que alguns de seus alunos foram martirizados. Plutarco foi o primeiro a ser martirizado, e Orígenes estava presente e quase foi linchado pelos cidadãos. O segundo dos discípulos de Orígenes a assinalar-se como mártir foi Sereno, que por meio do fogo deu prova da fé que havia recebido. O terceiro, que ainda era catecúmeno, foi Heráclides, e depois dele o quarto foi Heron, um neófito. Heráclides e Heron foram decapitados. Houve outro Sereno da mesma escola que foi o quinto a ser martirizado, sendo decapitado depois de suportar muitos tormentos. E entre as mulheres, Herais, que ainda era catecúmena, foi martirizada após receber, como Orígenes mesmo chegou a dizer, o batismo de fogo. Apesar da grandiosidade da obra de Orígenes, o que chegou até nós subsiste apenas em forma de ruínas. Muitas partes desapareceram. Outras estão conhecidas apenas através de citações ou comentários bastante discutíveis. E daquilo que resta materialmente, muitos trechos são caducos, mal defendidos contra o tempo por um estilo sem vigor e por um método muitas vezes duvidoso. Em suas obras fica muito claro que Orígenes tinha uma opinião muito menos entusiástica e mais distante da filosofia e cultura na tradição helênica do que tanto Clemente como Justino. Os seus tratados poliformes podem dividir-se em 4 grandes grupos. Temos, em primeiro lugar, os trabalhos relativos à Sagrada Escritura, de crítica e de exegese, em que o escriturista entra a pleno vapor na grande corrente simbolista e procura interpretar os dados da Bíblia por métodos alegóricos levados ao extremo. Esta é uma obra monumental chamada Hexapla, em que ele fez um esforço para assegurar um texto correto da versão Septuaginta das Escrituras Hebraicas, a versão regularmente utilizada nas igrejas, trazendo uma coleção em 6 colunas do Antigo Testamento em diversas formas. O texto hebraico, uma transliteração em letras gregas desse mesmo texto, de modo que o leitor que desconhecia o hebraico pudesse conhecer o som do hebraico sobre a base do grego, e 4 versões distintas do grego. Nesta obra, ele expôs o seu enorme conhecimento bíblico e deu ênfase ao fato de que o texto das Escrituras continha ligeiras variantes. Ademais, dedicou-se a comparar os diversos textos do Antigo Testamento e produziu toda uma série de símbolos para designar variantes, omissões e adendos. Além disso, Orígenes compôs comentários e sermões sobre boa parte do texto bíblico. O segundo grupo de seus tratados é formado pelos livros teológicos, particularmente a grande obra sistemática dos primeiros princípios, mais conhecida como De Principiis, que constituiu a primeira súmula que a Igreja possui. Seguem-se os ensaios de moral e de espiritualidade, dos quais se destacam os admiráveis tratados sobre a oração e a exortação ao martírio. Temos, por fim,
uma antologia, a mais completa e mais apropriada que já se fizera, na qual, enfrentando um por um todos os temas anticristãos em voga, Orígenes argumenta vigorosamente e apologeticamente contra Celso, o polemista pagão que ventilara esses temas no século anterior. O modo em que Orígenes pôde escrever tantas obras dá-nos a ideia do seu gênio, pois boa parte de sua produção literária foi ditada diretamente ao discípulo ou escriba. E até conta-se que em algumas ocasiões chegou a ditar obras diferentes a 7 amanuenses simultaneamente. Mesmo no meio de seus labores exegéticos, entretanto, Orígenes não poderia ignorar os problemas imediatos da igreja em Alexandria. Como Clemente, ele se viu forçado a abordar o problema gerado pela presença de uma comunidade gnóstica local e fazer isso de maneira a alistar a erudição filosófica do lado da ortodoxia. De acordo com a tradição de ensino da igreja, a qual Orígenes entendia ser não uma formulação suficiente da verdade, como Tertuliano havia argumentado, mas o fundamento e ponto de partida da inquirição teológica, Orígenes criou uma cosmologia teológica na qual ressoavam termos platônicos e mesmo gnósticos, quando transpostos em uma chave definida pelos princípios da tradição de ensino alexandrina. Em sua exegese, ele repudiou o literalismo dos rabinos e de Marcião. Em primeiro lugar, ele estava convencido de que em muitos lugares o sentido literal era absurdo, como na fábula de Jotão, no livro de Juízes, capítulo 9, onde são encontradas árvores falando. Ou indigno de seu tema, como quando Deus é descrito perdendo a calma. Ou incompatível com outras passagens, como em muitas perícopes dos evangelhos. Em segundo lugar, ele estava certo de que escritos inspirados pelo Espírito de Deus devem superabundar em sentido, de forma que mesmo onde o sentido literal é importante, se quer dizer muito mais além daquilo que é diretamente dito. A tarefa do exegeta, portanto, é despregar não apenas o sentido literal, mas também o sentido espiritual mais elevado ou profundo de acordo com a advertência e a prática de Paulo. Essa maneira de conceber e manusear as escrituras deveu muito a 2 precedentes: a alegorização estoica dos poemas homéricos e, acima de tudo, a exegese alegórica de Fílon do Pentateuco. Ao mesmo tempo, Orígenes estava em dívida com a tipologia cristã primitiva, que interpretou as escrituras hebraicas retrospectivamente, encontrando sua chave e seu significado profundo em Cristo e na dispensação cristã. De igual modo, para Orígenes, o propósito fundamental do sentido espiritual da Escritura está em nossa compreensão da relação do eu humano com Deus em Cristo, da vida da igreja como a comunidade da nova dispensação e da realização daquela vida na restauração de todas as coisas. A teologia de Orígenes segue um espírito muito parecido ao de seu mestre Clemente. Trata-se de uma tentativa de relacionar a fé cristã com a filosofia que estava em voga em Alexandria nessa época. Essa filosofia era o que os historiadores chamam o neoplatonismo. Mas Orígenes está muito mais consciente que Clemente da necessidade de assegurar-se que esse interesse filosófico não leve a negar algumas das doutrinas fundamentais do cristianismo. Em sua obra De Principiis, ele afirma que nada que difira da tradição dos apóstolos e da igreja deve ser aceito como verdadeiro. No entanto, Orígenes se sente livre para alçar-se em altos voos especulativos através de sua exegese alegórica. O próprio Orígenes exprimiu a sua intenção fundamental. Naquela Alexandria, onde gregos, judeus, gnósticos e católicos lutavam por impor aos homens o segredo da ciência inefável que todos afirmavam possuir, não poderia ser suficiente uma fé não raciocinada e vulgar. São Justino em Roma e Clemente em Alexandria tinham já sentido perfeitamente a necessidade de um esforço intelectual que servisse de base à expansão cristã. Mas ao passo que até então os pensadores cristãos tinham procurado, sobretudo, exprimir os dados da sua fé por meio da filosofia grega, Orígenes vai muito mais longe. Solidamente apoiado na escritura e na tradição da igreja, armado dos métodos da filosofia, ele queria realizar uma verdadeira síntese cristã entre as verdades reveladas e os conhecimentos adquiridos pela inteligência. Pela primeira vez na história, a teologia é concebida como uma ciência religiosa à parte, que se apoia sobre as verdades da fé,
mas tira delas conclusões na ordem intelectual, permitindo assim aos que buscam a Deus encontrá-lo por intermédio de Cristo. Portanto, na obra deste grande semeador de ideias, nem tudo se pode considerar indiscutivelmente seguro. Desde que a tradição dos apóstolos e da igreja não nos dá detalhes acerca do modo em que o mundo foi criado, Orígenes lançou-se a investigar esta questão. Nos primeiros capítulos de Gênesis, há duas histórias da criação. Fato este que conheciam os sábios judeus mesmo antes dos tempos de Orígenes, e que deve ficar claro a quem quer que leia esses capítulos com atenção. Em uma dessas histórias, a primeira, conta-se que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que homem e mulher os criou. Na segunda, conta-se que Deus fez primeiro Adão, de cuja costela formou depois Eva. Na primeira história, o verbo grego que se utiliza para a ação de Deus corresponde ao nosso verbo criar, enquanto que o que aparece na segunda corresponde ao nosso plasmar, que significa modelar, dar forma. Como explicar estas diversidades? Naturalmente, Orígenes não pôde recorrer, como fazem os eruditos modernos, à explicação de acordo com a qual o que temos aqui é a conjunção de duas tradições distintas. Segundo ele, se há duas histórias da criação, isto se deve a que houve duas criações. A primeira criação, segundo Orígenes, foi puramente espiritual. Os seres que Deus fez eram espíritos carentes do corpo. Por isso que o texto diz que eram macho e fêmea, isto é, sem distinções sexuais. Também é por isso que se utiliza o verbo criar antes de plasmar. O propósito de Deus, segundo Orígenes, era que os espíritos que haviam criado se dedicassem à sua contemplação. Mas alguns deles se apartaram da vista do Criador e por isso caíram. Foi então que Deus produziu a segunda criação. Esta criação é material e foi posta como refúgio ou lar provisório para os espíritos caídos. Desses espíritos, os que caíram mais baixo se tornaram demônios e os demais se tornaram seres humanos. Foi para estes seres humanos que Deus criou os corpos que agora possuímos, dos quais se diz que os plasmou do pó da terra e que uns são varões e outros fêmeas. Naturalmente, isso quer dizer que todos os seres humanos existiam antes de nascer neste mundo e que a razão pela qual estamos aqui é que pecamos nessa existência anterior e puramente espiritual. É interessante notar que, embora Orígenes afirmasse que estas ideias derivavam do texto bíblico, na realidade, neste ponto, elas se derivavam de Platão, que havia ensinado que as almas se acham nesse mundo porque caíram do mundo superior das ideias puras. Os céticos haviam frequentemente levantado uma questão muito difícil de ser respondida sobre o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. A resposta de Orígenes para o desafio implicado nessa questão foi simplesmente negar que há qualquer antes ou depois em Deus. Se o ser e fazer de Deus são estritamente atemporais, e se ele é o imutável Criador, então parece que o mundo que ele cria tem que ser sem princípio ou fim no tempo. E embora Orígenes estivesse incerto quanto a isso, ele parece ter considerado seriamente esta conclusão. Ele insistiu em que o princípio do qual Gênesis e o Evangelho de João falam não é o começo do mundo temporal, mas seu fundamento eterno, a sabedoria de Deus. Se isso é verdadeiro, então a sabedoria de Deus, isto é, o Filho e Logos de Deus, também é eterna e atemporal, coeva com Deus como primeira autoexpressão e imagem perfeita de Deus. Isso levantou o seguinte questionamento: se o Logos e o mundo são igualmente primordiais com Deus, uma vez que cada um, em sua maneira particular, é coevo com Deus, isso não negaria o monoteísmo? Diante disso, Orígenes precisava responder satisfatoriamente trazendo o seu conceito sobre o Logos. Segundo Orígenes, a geração eterna do Logos não implicava para ele que o Logos fosse igual a Deus, posto que gerado implicava ser secundário, ou seja, subordinado. Por outro lado, esta subordinação do Logos a Deus, como da radiação à fonte, não situava o Filho entre as criaturas, uma vez que ele não era semelhante a elas, gerado do nada, como um ser mutável e, portanto, temporal. Ou seja, Orígenes rejeitou a ideia que o Logos apareceu pela primeira vez quando da criação. Em lugar disso, afirmou que o Logos pré-existiu eternamente, de modo independente,
afirmando que nunca houve um tempo em que ele não existia. Esta distinção, todavia, dependia inteiramente da negação de Orígenes que Deus existe e, consequentemente, que Deus gera ou cria no tempo. E não foi grande o número de pessoas que o compreenderam neste ponto, para que sua resolução dos problemas da criação e da teologia do Logos prevalecessem. Este fato ficou bem expresso na controvérsia ariana, na qual um lado defendeu o subordinacionismo de Orígenes e o outro, por sua vez, defendeu a sua ideia da geração eterna do Logos. E se o Logos não foi criado no tempo, mas nasceu de Deus na eternidade, como se relaciona o Filho com o Pai? Com base em sua doutrina do nascimento do Filho na eternidade, Orígenes dizia que o Logos é da mesma essência do Pai e está subordinado a ele. O Filho é o segundo Deus. Apenas o Pai não nasceu. O Logos aproxima-se dos seres humanos decaídos através da mediação da única criatura racional que não caiu. O ser humano, que é Jesus, o único espírito que não caiu devido à intensidade de seu amor por Deus e que estava tão unido com o Logos a ponto de ser virtualmente indistinguível dele. Da mesma maneira, diz ele, como o ferro é indistinguível do fogo que o torna incandescente. Por sua vez, a união da alma de Jesus com o corpo concretiza a encarnação do Filho Logos divino. Esta existência carnal do Filho de Deus capacita os seres humanos a se elevarem através da fé ao conhecimento da verdade eterna na qual o Cristo encarna. Uma verdade que é sempre a mesma, contudo sempre adaptada às variáveis capacidades e necessidades de seus recipientes. E o destino do ser humano individual é partilhar a identidade do Jesus humano como este participa na vida divina através do Logos. Os seres espirituais sofreram uma queda, pela qual alguns deles se afastaram mais de sua origem do que outros, se tornando criaturas racionais. Foi assim que os anjos, homens e demônios chegaram a existir. O mundo visível foi criado como consequência da queda, a fim de punir e purificar o homem. Orígenes não considerou a criação como algo mau, como faziam os gnósticos. Na realidade, afirmou que Deus criara o mundo visível, mas apenas com a finalidade de dar ao homem a possibilidade de ser educado dentro dele. Neste mundo, o diabo e seus demônios nos têm submetidos e Jesus Cristo veio, portanto, para destruir o poder do diabo e para nos mostrar o caminho que devemos seguir em nosso regresso ao mundo espiritual. Mas, segundo Orígenes, desde que, afinal de contas, o diabo é também um espírito como o nosso, e desde que Deus é amor, ao final, até o diabo se salvará, e toda a criação regressará ao seu estado inicial, quando tudo era espírito. E esta convicção de Orígenes de que a restauração final deve de fato incluir todas as coisas, para aquela unidade e harmonia originais, onde, como Paulo havia dito, Deus será tudo em todos, acabou levando a esta conclusão universalista, que mesmo Satanás e os demônios não cairiam fora do alcance do amor de Deus. Esta era uma perspectiva que não concordava bem com muito da escatologia primitiva, que tinha como definitivo um local para o inferno, assim como para o céu. Entretanto, segundo ele, os espíritos seguirão sempre livres, e portanto nada impede que haja uma nova queda, um novo mundo material e uma nova história, e que, portanto, o ciclo de queda, restauração, queda continuará para sempre. Aqui notamos a influência do conceito grego da natureza cíclica da história. Portanto, note que, como todas as grandes criações teológicas, esse esquema de Orígenes levantou tantas questões quantas respondeu. Ele parece, por exemplo, ficar do lado gnóstico na questão da ressurreição corporal. Pois claramente, na perspectiva de Orígenes, embora a carne não seja má, ela também não é, como Irineu havia insistido, um constituinte essencial ou original da natureza humana, já que o homem é um espírito que caiu do mundo inteligível e foi enxertado num corpo que é animado por uma alma. E para ser salvo, o homem precisa novamente elevar-se ao mundo espiritual, para lá reunir-se com Deus. Esta salvação é realizada por intermédio de Cristo, o Logos que se tornou homem. A alma de Cristo não caiu de seu estado puro. Sua alma ingressou em seu corpo. E assim, a natureza divina e a humana se uniram. O lado físico de Cristo foi progressivamente absorvido pelo divino, de modo que deixou de ser homem.
Ou seja, qualquer ressurreição do corpo está fora de questão. A matéria não existirá mais, nem tampouco existirão homens. Todos serão reconduzidos a um estado de pura espiritualidade, mesmo diante do fato de que outra queda e a criação de novos mundos possam acontecer. Ao analisarmos o pensamento de Orígenes, a primeira coisa que devemos fazer é render tributo à amplitude de horizontes que ele tratou de englobar. Isto é o que tem ganho admiradores nas diversas gerações. Além disso, devemos recordar que Orígenes propõe tudo isso não como a verdade que tem de ser aceita por todos, nem como algo que será substituto ou superará as doutrinas da Igreja, mas como suas próprias especulações, que nunca deverão ter a mesma autoridade da tradição apostólica. Note que em seu sistema as ideias tipicamente platônicas eram combatidas com a tradição cristã. Alguns aspectos deste sistema eram de natureza completamente helenística e assim não tem qualquer relação com a proclamação bíblica. Isto se dá, por exemplo, com a ideia de que o mundo inteligível emanou da divindade, que todas as coisas serão restauradas e que cessará a existência de tudo que é material e físico. Porfírio, o filósofo neoplatônico, adversário dos cristãos, dizia que Orígenes vivia como cristão, mas pensava como grego. E porque muitos pensaram assim, Orígenes foi bastante criticado e acusado de ter transposto excessivamente o neoplatonismo para o cristianismo. Em outros casos, a tradição bíblica é preservada fielmente. Orígenes, no entanto, fez isso muitas vezes, associando estes dois pontos de vista tão intimamente que é impossível distinguir o elemento cristão do helenístico. O método de Orígenes desdobrou-se num padrão uniforme e sistemático de pensamento que era tanto cristão como helenístico. O conceito de pedagogia, por exemplo, é ideia grega, mas Orígenes o usou ao mesmo tempo para exprimir suas convicções cristãs. Deliberadamente decidiu apresentar uma descrição uniforme do conteúdo da regra da fé e, ao mesmo tempo, fornecer uma resposta às questões filosóficas sobre a vida que eram atuais em sua época. No entanto, é importante dizer que, apesar das críticas que recebera, nenhuma condenação recaiu sobre ele enquanto ele estava vivo. Certos santos incontestáveis, como São Gregório, Taumaturgo, que foi, sem dúvida, o mais notável dos discípulos de Orígenes, e Santo Alexandre, de Jerusalém, apoiavam-no com todas as suas forças. Os seus sucessores no ensino invocaram o seu testemunho, pois a escola de Alexandria durou ainda muito tempo depois da morte de Orígenes. E mais tarde, no Ocidente, Santo Hilário, Santo Ambrósio e mesmo São Jerônimo, todos, sem exceção, foram muito devedores a Orígenes. Foram uns ou outros dos seus fanáticos discípulos que, nas gerações seguintes, isolando e exagerando certos temas do seu pensamento, o comprometeram irremediavelmente. Mas ele conseguiu dar um grande passo em frente e hoje a Igreja conserva uma profunda admiração pelo pioneiro dos teólogos. Antes de finalizar, é importante destacar as três tendências teológicas distintas destes grandes pensadores. Como vimos, Irineu era o defensor da doutrina tradicional da Igreja, o pastor que se preocupava em que prevalecesse a sã doutrina na sua Igreja. Tertuliano, por sua vez, era também defensor da doutrina tradicional, mas seu próprio legalismo nessa defesa o levou, com o tempo, a romper com a mesma Igreja que pretendia defender. Clemente e Orígenes são mais pensadores que pastores, e ainda que se ocupassem de defender a fé diante dos pagãos, a verdadeira preocupação de ambos estava em descobrir os segredos mais elevados de Deus e de sua criação. Destes três tipos de teologia, provavelmente a de Irineu tenha sido a que mais se aproximou do espírito original do Evangelho. Infelizmente, com o correr dos séculos, a teologia de Irineu ficou relativamente esquecida, enquanto que o influxo dos outros dois tipos de teologia se fez sentir cada vez mais. No próximo episódio, falaremos sobre a perseguição aos cristãos feita por Sétimo Severo. Deixe o seu like e faça o seu comentário agora, senão você vai esquecer. Aproveite e compartilhe este material precioso com os seus contatos. Ore comigo. Deus de infinitas misericórdias, Senhor da história, que com braço forte tem conduzido o teu povo ao longo dos séculos, Deus sobre tudo e sobre todos, nós clamamos a Ti nesta hora, para que a Tua graça permaneça sobre nós e nos conduza a cumprir com zelo e dedicação os Teus propósitos, apesar de toda a dificuldade que esta era nos apresenta.
Ajude-nos, ó Pai, a colocarmos o Senhor à frente de nossas vidas, de modo que o Senhor seja o administrador de nossos negócios, de nossas agendas e compromissos. Enfim, de nosso tempo tão precioso e tão desprezado por nós, quando decidimos tomar as rédeas de nossas vidas e passamos a confiar na força do nosso próprio braço, ao invés de confiarmos apenas em Ti. Perdoa-nos, ó Pai amado. Venha nos conduzir na vida de vitórias que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém.